Olá, meu irmão, minha irmã, 32º domingo do tempo comum, hoje, dia 10 de novembro. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, o padre volta com a homilia com vídeo também, não só com áudio. É a nossa correria aqui. Mas é uma alegria estarmos juntos para refletirmos um pouco da liturgia desse domingo. Vamos ao evangelho de hoje. O padre vai proclamar o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44, e diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tomai cuidado com os doutores da lei, vocês viram esta viúva. Jesus, no evangelho de hoje, está ensinando aos discípulos, à multidão e a cada um de nós, a quem devemos olhar, né? A gente costuma dizer que quem vê cara não vê coração, nem tudo que reluz é ouro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Jesus então está no templo, e no templo, dentro daquele ambiente religioso, ninguém mais religioso, não é, do que os doutores da lei. Nas vestes, nas práticas, as pessoas os tinham por pessoas extremamente religiosas, e eles eram extremamente religiosos. Mas a questão é que em muitas vidas, essas práticas nem sempre mudam, santificam o coração da pessoa. E aí, meus irmãos, a religião para muitas pessoas vira uma máscara, né? Vira um personagem. A religião que é para nos curar, muitas vezes se torna a nossa máscara, né? E a religião nos é dada para nos ajudar a fazer a experiência da fé. E o que é fé? Fé é viver de um modo onde eu dependo de Deus, onde nas coisas que faço eu estabeleço uma aliança com Deus, onde Deus vai ser o Senhor da minha vida. Então, vamos primeiro aqui pelo lado da externalidade, da hipocrisia. Jesus começa a dizer que os mestres da lei gostam disso, gostam daquilo, mas no fundo eles não gostam de Deus, não gostam dos pobres, não gostam das pessoas, né? Eles gostam de parecer ser algo, né? Então aí Jesus deu o exemplo das coisas que eles gostam. E essa é uma tentação para nós também, a gente começar a gostar de coisas relativas a Deus, que estão em relação a Deus, mas a gente gosta mais disso do que do próprio Deus. E aí Jesus ainda vai fazer uma denúncia: devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações, por isso receberam a pior condenação. Era o costume da época ir rezar na casa das viúvas, ser como que um intercessor dela, né, diante de Deus. Só que isso custava dinheiro, eles cobravam para rezar, por isso que diz devoram a casa das viúvas. A viuvinha às vezes já não tinha quase nada, tinha que administrar aquela pouca herança que ficou ali para ela. E esses homens: não, eu vou lá na sua casa, eu vou interceder, eu vou orar por você, mas é tanto, né? E aí Jesus fala: fingem rezar, quer dizer, eles iam, pegavam o dinheiro da viúva, ficavam dentro da casa dela, mas estava rezando coisa nenhuma, estava pensando em outra coisa. E aí vem a questão da esmola aqui, né? Da nossa relação com o dinheiro e da nossa relação com o próprio Deus. Diz o Evangelho: Jesus está sentado no templo, né, diante do cofre das esmolas, e fica observando o povo fazer as suas doações. Era o gasofilácio, é como um grande chifre, né? Uma grande trompa, né? Tromba, onde as pessoas colocavam suas moedas em doação ao templo. Acontece que esses gasofilácios, eles eram identificados por valor. Então imagine você que você está na paróquia e na hora das ofertas ali, aparecem lá na frente várias caixinhas. Aí tem lá a caixinha de R$100, R$50, R$20, né? Então as pessoas sabiam quanto cada um mais ou menos estava dando, né? E aí tinha aquele que ia tocar a trombeta. Lembra aquele evangelho que Jesus falou assim: quando você der esmola, não toque a trombeta diante de si, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita? Então tinha o sujeito que tocava a trombeta, ou seja,
ele fazia o elogio. Seu fulano acabou de doar tanto, dona fulano acabou de doar tanto, né? Naquele espaço ali dedicado às ofertas. Mas aí nesses gasofilácios tinham 2 últimos, que eram vários, né? Mas os 2 últimos não tinham valor nenhum, era o dos pobres. E ali, no dos pobres, ninguém tocava a trombeta, ninguém falava, dona fulana deu 50... Não, os pobres passavam desapercebidos. Logo, os discípulos e toda a multidão, aqueles que estavam passando naquele átrio, naquele local onde tinham esses lugares da coleta, da oferta, eles não estavam nem percebendo esta viúva. Estavam percebendo os ricos e muito admirados. Seu fulano deu 5.000 reais, deu 2.000... Né? E Jesus, então, que já tinha dito, toma cuidado com esses doutores da lei, esses fariseus, e os doutores da lei e os fariseus eram ricos, né? Muito ricos. Jesus aponta como modelo para os discípulos uma viúva, uma mulher pobre viúva. Os discípulos por si mesmos nunca iriam imaginar que numa mulher pobre viúva eles teriam o que aprender. E essa mulher acaba sendo colocada como um modelo para os discípulos. É Jesus quem toca a trombeta para essa mulher, né? Então Jesus diz, vocês estão vendo essa viúva? Olhem para ela e aprendam dela. Ela deu mais do que todo mundo. Porque todo mundo, apesar de ter dado muito, né, deu do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha para viver. Veja, as 2 moedinhas daquela viúva, por óbvio, não faziam diferença nenhuma para o templo. O templo de Jerusalém ia pagar suas contas e seus salários com ou sem aquelas 2 moedas. Mas aquela mulher quis fazer parte do templo. Ela quis fazer algo para Deus. Ela quis fazer um sacrifício de louvor. E ela tinha 2 moedinhas. E ela estabeleceu uma aliança com Deus. Ela teve um gesto de fé onde Deus agora tem que cuidar dela. Percebe isso? A primeira leitura da missa de hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 10 ao 16, o profeta Elias vai encontrar uma viúva, né? E vai pedir para a viúva, traz água para mim, faz um pão para mim. Ela, meu senhor, só tem um pouquinho de farinha, eu não posso te dar esse pão porque é para mim, para o meu filho, nós vamos comer e esperar morrer. Era um tempo de fome, né? De miséria. E o profeta diz, não vai te faltar nada. Primeiro me dá o pão que eu estou te pedindo. E acredite, não vai te faltar pão para você e para o seu filho. E ela faz isso, ela primeiro serve o profeta e não falta nada para ela, um gesto de fé, né? E aí nessa questão do dar tudo, depois do Salmo, vai vir a segunda leitura, Hebreus 9, 24, 28, quando vai dizer que Jesus não entrou em tenda feita por mão humana, entrou no próprio céu, quando destruiu o pecado, morrendo em nosso favor, diz lá a palavra, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, Jesus é o grande doador de tudo. E quando nós nos unimos, irmãos, a Jesus, pela fé, pelo Evangelho, pela Eucaristia, pela oração, nós somos convidados a fazer oferta de nós mesmos. Então, essa mulher, na oferta material que ela fez, ela se colocou nas mãos de Deus. E aqui fica uma reflexão para nós, então, quando o assunto é dinheiro. Nós estamos mesmo nas mãos de Deus? Vamos falar aqui da experiência do dízimo. Quantas pessoas dizem, padre, eu não estou ofertando dízimo porque não está sobrando, porque não está dando. Eu entendo, a pessoa às vezes está nos seus apuros, nos seus apertos, aconteceu um imprevisto na saúde de alguém, no carro, quebrou o carro, enfim. Mas veja, queridos, é uma mentalidade do eu dou se sobra. Se sobrar eu dou, eu não vou guardar para mim, mas se sobrar. Na nossa vida material, a gente pode também estabelecer uma aliança, uma comunhão com Deus e colocar Deus como o esposo e o provedor da nossa vida material. Não oferte o seu dízimo se sobrar. Faça o primeiro gesto em relação ao seu dinheiro, deveria ser o dízimo. Não negue esmola, não negue caridade a uma obra de assistência que você sabe que está fazendo. Ajudemos. Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente dá tudo que a gente tem para viver, a gente então se abre à ação do cuidado e da providência de Deus. Então, o dinheiro é uma dimensão muito importante da vida de todos nós. Mas nós precisamos confiar mais em Deus do que no dinheiro. Mas se eu guardo isso para mim, Deus me olha e fala, bom, você quer lutar sozinho, você quer cuidar de você mesmo, então lute e se cuide. Mas quando a gente é fiel financeiramente a Deus, Deus passa a ser nosso parceiro, se você quiser, nosso sócio, nosso provedor. Foi essa experiência que a viuvinha fez.
Então o que Jesus está dizendo? Todo mundo que ofereceu e ofertou algo aqui, que Deus abençoe, que Deus recompense, mas ninguém no gesto da oferta se colocou nas mãos de Deus. Colocou dinheiro no templo, mas não colocou a vida nas mãos de Deus. E nós somos convidados a colocar dinheiro no templo, no pobre, no necessitado, mas nisso eu me coloco nas mãos de Deus. E o dinheiro produz em nós medo, né? Você sabe disso, você já viveu essa experiência, talvez chegar no balcão da sua paróquia ali para ofertar o dízimo, abrir a carteira, e aí você olha para aquelas notas, mas está tão difícil. Aí você pega a menorzinha e doa e guarda a maiorzinha para você. Então veja, querido, cada um sabe da própria vida, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um de nós custa um tanto por mês para viver. Uma coisa é ser solteiro, outra coisa é ter 3 filhos, né? Outra coisa é ter 3 filhos e 2 está na faculdade e um está fazendo tratamento. Enfim, cada um sabe quanto custa para viver. Mas todos nós, do mais simples ao mais rico, podemos, através do dinheiro, expressar louvor, expressar gratidão a Deus, né? E podemos nos pôr nas mãos de Deus. Nosso povo diz na sua simplicidade, com profunda sabedoria, tem mais Deus para dar que o diabo para levar, né? Então, não toquemos a trombeta diante de nós, mas aprendamos da viuvinha. Porque o que o discípulo tem que aprender é aprender a ter fé. Aprender a ter fé, aprender a confiar em Deus. E às vezes quem está dando um valor muito alto não está correndo perigo nenhum com o valor que deu. Às vezes quem está dando um pouquinho, dá um pouquinho e fala, Jesus, essa semana eu pegar uma gripe e eu estou complicado, né? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, olhando para Jesus que sacrificou a si mesmo, olhando para o exemplo da viúva de Sarepta que ao cuidar de Elias fez Deus cuidar dela, sejamos generosos e que a nossa vida financeira expresse louvor, gratidão e confiança ao nosso Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.